O Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do versículo 1 diz assim, ó: Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão, 200 diárias de trabalho de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pedaço. E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, lhe disse: Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E Jesus disse: Mande assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, o quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobrou aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Pode sentar. Aleluia. Irmãos, nós vemos aqui que uma grande multidão está ali seguindo Jesus, próximo de Jesus, perto de Jesus, porque via os sinais que Jesus fazia. Então entenda uma coisa aqui, nesse primeiro momento aqui desse estudo dessa palavra, que uma grande multidão estava ali tão somente porque viam os sinais que Jesus operava, que Jesus realizava. Então nós vemos aqui que a maioria daquelas pessoas que estavam ali, uma grande multidão, milhares de pessoas, a maioria, o texto diz, a multidão estava ali apenas por causa dos sinais que Jesus operava. Aí você pergunta: pastor, é errado buscar um milagre de Deus? É claro que não. É errado buscar uma cura? Óbvio que não. Deus é um Deus que faz cura, Deus é um Deus que faz milagre. Agora eu quero que você entenda uma coisa: o teu interesse em buscar a Deus, o teu despertamento em buscar a Deus, as coisas de Deus, não deve se resumir tão somente por um milagre, não deve se resumir tão somente por uma cura. O teu relacionamento com Deus, a tua busca a Deus, deve ir além do que simplesmente esperar receber de Deus um milagre ou uma cura. E você vai entender o porquê. E nós vimos que Jesus estava ali com os seus discípulos, e quando Jesus olha e vê aquela multidão, diz no verso 5, Jesus viu aquela multidão, e aí Jesus foi e perguntou a Filipe, um apóstolo que andava com ele, um dos 12,
Porque lá embaixo tinha uma multidão, milhares de pessoas, 5.000 homens, sem contar mulher e menino. E lá em cima do monte estava lá Jesus com os 12 apóstolos, aqueles que eram mais próximos de Jesus. E Jesus pergunta a Filipe: onde nós vamos comprar pão para dar de comer a esse povo? Mas no verso 6 diz que Jesus disse isso para o experimentar, porque Jesus bem sabia o que ia fazer. Então eu quero que você entenda aqui mais uma coisa, irmão, nesse momento com essa palavra. Que havia uma multidão lá embaixo com fome. Havia 12 apóstolos ali ao lado de Jesus, homens que amanheciam e anoiteciam ao lado de Jesus. E Jesus naquele momento, ao ver aquela multidão, ele faz uma pergunta: onde nós vamos comprar comida para esse povo? Mas a Bíblia diz que Jesus fez essa pergunta para quê? Com finalidade de quê? De experimentar Filipe. Não é isso que está aqui? Mas dizia isso para o experimentar. Jesus perguntou isso a Filipe para experimentar Filipe, para provar Filipe, para colocar Filipe, a fé de Filipe à prova ali. Jesus queria experimentar da fé de Filipe. Jesus queria ver o grau em que estava a fé de Filipe. Jesus queria ver se Filipe estava crescendo na fé. Por isso Jesus faz uma pergunta para experimentar Filipe, mas Jesus já sabia o que ia fazer. E eu quero que você entenda aqui uma coisa, meu irmão, nesse momento, que aquele era um momento delicado, porque era um momento em que uma multidão de pessoas estavam com fome, não tinha comida, e Jesus não queria despedir o povo sem comer, porque tinha medo do povo morrer no meio do caminho, desfalecer com fome. Então era um momento delicado. E naquele momento delicado, Jesus usou aquele momento para colocar a fé de alguém à prova. E eu quero te dizer uma coisa aqui essa noite, meu irmão: tenha cuidado. Tenha cuidado com o momento delicado que você possa estar passando. Tenha cuidado com o momento de dificuldade que você está vivendo, ou que você está vendo na vida de outra pessoa. Porque de repente nesse momento Jesus está querendo experimentar a tua fé. Mas Filipe naquele momento não foi aprovado. Porque quando Jesus perguntou isso, ele diz no verso 7: 200 diárias de serviço não dava para comprar pão, para cada um comer um pedaço. E olha que 200 diárias de serviço dá é pão, meu irmão. Então Filipe disse: Senhor, 200 diárias de serviço dava para comprar pão para esse povo comer. Não dava para comprar para esse povo comer. Então Filipe não foi aprovado naquele momento. Filipe podia ter dito: Senhor, na verdade 200 diárias de pão não dá para comprar pão para esse povo comer. Porém, tu tens o poder de fazer qualquer coisa. Filipe poderia ter colocado isso. Porém, Senhor, eu sei que tu pode tudo. Tu pode até transformar essas pedras em pães. Então eu sei que o Senhor pode resolver esse problema aqui. Não limite a ação de Deus na sua vida, meu irmão. Não limite a ação de Deus no teu problema. Não limite, não coloque limites ao poder de Deus. Você está passando por uma tribulação? Você está passando por uma enfermidade, por uma doença, por uma luta, por uma situação difícil, que você olha em busca de uma solução e não encontra. E eu quero te dizer, por isso você acha que não tem mais solução, que Deus não faz fazer nada, porque Deus está calado. Não limite o poder de Deus, porque Deus pode fazer qualquer coisa na vida de qualquer pessoa, na hora que Ele quiser, a qualquer momento. Basta o homem crer, basta o homem acreditar. Não limite o poder de Deus. Um grande problema da gente é que quando o problema é na vida do outro, a gente até vê, às vezes até com fé, não, Deus pode mudar. Quantas vezes você tentou ajudar alguém já passando um problema? Não, desanima não, que Deus pode mudar. Mas de repente hoje o problema é contigo, e você não está tendo essa fé que você teve para ajudar outra pessoa. De repente hoje a situação
contrária é na tua vida, e você não está tendo esta fé. Você tem, irmão, que pedir a Deus uma visão mais ampla do mover de Deus. Você tem que pedir a Deus uma visão mais ampla, poder enxergar melhor o trabalhar de Deus, o agir de Deus, os propósitos de Deus. Porque o Senhor Jesus está sempre experimentando em cada momento a nossa fé, a nossa confiança nele. Em que grau de confiança você está com Deus? Em que grau de relacionamento você está com Deus? Você já consegue confiar em Deus? Ou você é aquele tipo de pessoa que consegue confiar em Deus apenas na palavra, apenas em dizer que confia? Você já consegue confiar que Deus pode mudar situações? Você já consegue acreditar, confiar que Deus pode resolver problemas insolucionáveis? Já consegue acreditar que Deus pode salvar a tua vida, salvar o teu marido, salvar a tua esposa, salvar a tua família? Você já consegue acreditar nisso? Você já consegue confiar em Deus ao ponto de entregar a tua vida a Ele, de entregar o teu trabalho a Ele, de entregar os teus negócios a Ele, de entregar o teu casamento a Ele, e deixar Ele no controle da situação? Já consegue confiar em Deus assim? Deus está provando a nossa fé, irmão. Nós estamos aqui tendo uma preparação. A igreja aqui na terra, ela tem um trabalho pelo Espírito Santo de resgatar almas, de resgatar vidas e de preparar esse povo. De preparar. Nós, os pastores, nós temos dado por Deus um compromisso, uma responsabilidade muito grande, na qual nós vamos ser cobrados, de preparar um povo para herdar o reino. Preparar um povo para herdar o dedo. Então, nós estamos aqui sendo preparados. E nesse período de preparação que nós estamos vivendo aqui na terra, uma vez ou outro, um momento ou outro, Deus está experimentando a nossa fé. Através de circunstâncias diárias, através do nosso cotidiano, através de coisas pequenas, através de coisas grandes. Diariamente Deus está experimentando a nossa fé. E quando Deus começa a experimentar a nossa fé, algumas vezes Ele começa com coisas pequenas, algumas provas pequenas, e depois Ele vai graduando, até chegar em algumas provas mais difíceis, mais duras, mais pesadas, como foi essa que Jesus colocou aqui, na verdade, Filipe, numa situação um tanto quanto constrangedora, porque não havia a menor condição, a menor lógica de haver pão ou dinheiro para sustentar aquele povo. Não havia condição, não havia. Então Jesus colocou a fé de Filipe realmente numa prova em alto grau, elevadíssima. Por quê? Porque o plano de Deus na vida de Filipe era maior. Filipe era um apóstolo, era um homem a quem Deus queria usar para fazer a sua obra. Então Jesus, Ele experimenta a fé do povo. E ali, Jesus já sabia o que ia fazer. E ali Jesus vai e chega lá um dos discípulos, André. Ele encontra no meio daquela multidão um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele diz: Jesus, aqui tem um rapaz com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? De uma certa forma, André estava acreditando que aqueles 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus podia resolver alguma coisa. Embora ele tenha dito: Senhor, mas o que é isso para tanta gente? Mas mesmo assim, vendo que era pouco, vendo que mal dava para aquele garoto, André disse: vamos ali onde está Jesus. Chega lá, Jesus, está aqui, 5 pães e 2 peixes. Porque André acreditou que nas mãos de Jesus, daqueles 5 pães e 2 peixes, podia realmente acontecer alguma coisa. Era pouco, não era o suficiente, mas nas mãos de Jesus podia fazer algo grande. Eu quero que você entenda aqui nesse momento que na provação que você está vivendo, no deserto que você está passando,
Talvez a única coisa que ficou no teu casamento foi as roupas do teu marido em casa. Talvez a única coisa que haja dentro do teu lar seja uma família de aparência, onde não tem felicidade, não tem alegria, o casal não tem um bom relacionamento, mas eles demonstram ter, aparentam ter, mas não tem. Então talvez a única coisa que mostrou, que sobrou, foi muito pouco. Talvez algumas lembranças. Talvez o que sobrou do seu emprego, talvez foi como é que chama aquele seguro, é que chama? Seguro-desemprego. Talvez o que sobrou do seu emprego foi apenas o seguro que você está recebendo. Eu não sei o que sobrou na sua vida, nesse momento de prova que você está vivendo. Mas eu quero dizer a você uma coisa: se ainda há um pouquinho dentro do teu casamento de alguma coisa, pega isso e coloca na mão de Deus, que Deus pode resolver o problema. Se ainda resta um pouquinho ainda de harmonia, sei lá, de alguma coisa ainda na tua família, os filhos são rebeldes, sei lá, mas de repente você percebe, às vezes eles são dóceis. O pouquinho que tiver, coloca na mão de Jesus, coloca na mão de Deus. Talvez você está sendo humilhado por algum vizinho, por alguma pessoa, talvez até na tua família, mas o pouco de dignidade que te resta, meu irmão, coloca na mão dele, invoca o nome dele e acredita que ele pode chegar e pegar esse pouco que você está colocando na mão dele e transformar em muito. O pouco da alegria que você tem, Jesus pode transformar em muito. O pouco da felicidade que você tem, Jesus pode transformar em muito. O pouco da dignidade que você tem, Jesus pode transformar em muito, desde que você coloque isso nas mãos dele. Desde que você haja como André e não como Felipe. Desde que você acredite que aquilo é pouco, mas nas mãos de Jesus pode resolver o meu problema e o problema daqueles que estão em minha volta. Mas se você ficar aí, meu irmão, apenas brigando com o próximo, revidando com o próximo, trocando calúnia, trocando insulto, trocando crítica, trocando tabefe, aparentando ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas não tem humildade para suportar nada, não tem humildade para aguentar luta nenhuma, meu irmão. Então você não vai vencer nunca, não vai vencer nunca. Mas se você quer que Deus faça alguma coisa na tua vida, você tem que aprender a se calar e confiar em Deus e colocar na mão de Deus. Eu visitava algumas pessoas esses dias, a gente faz visitas, e numa dessas visitas eu me deparei com alguém que estava sendo humilhado, estava sendo criticado, caluniado. E eu disse para aquela pessoa: irmão, eu estou te dando aqui uma receita para você fazer um bolo. Se você fizer do jeito que eu estou dizendo, mexer e botar no fogo, o bolo vai sair. Mas se você não fizer, não vai acontecer nada. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu usei aqui uma linguagem figurativa, dando uma receita para você vencer isso, porque eu já passei por isso. Quando eu abri o ministério, alguns disseram, os mesmos que me chamavam de homem de Deus, ele estava lá: irmão, tu é um homem de Deus. Mesmo que estava lá, depois disseram que eu era endemoniado, depois disseram que esse ministério era de Satanás. Outro chegou, um pastor chegou e disse que eu era um rebelde, mesmo tendo saído da igreja, com a bênção da igreja, numa assembleia, com o abraço do pastor e dos irmãos. Mas um outro pastor disse que eu era um rebelde. Enfim. E quando isso chegava aos meus ouvidos, e eu dizia para aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que fazia parte do nosso ministério, eu dizia para ela: irmã, não revide, não diga nada, vá para a rádio, pregue o evangelho, o povo quer ouvir a palavra, o povo está com sede de Deus, vamos se ajoelhar, vamos chorar, vamos gemer diante de Deus, que Deus resolve isso. Deus resolve isso. Aí você sabe o que aconteceu? Nunca revidei, chorei muito, aprendi que é assim que a gente vence. Chorei muito colocando na mão de Deus. Coloquei na mão de Deus, não fui lá como um imbecil tentar resolver com o meu problema, que eu sei que não resolveria.
Pelo contrário, eu ia tornar uma bola de neve gigante e aquilo ia me engolir cada vez mais. Eu digo: não, Senhor, tu conhece, tu sabes, tu me chamou, tu me escolheu, o Senhor é comigo, eu não posso fazer nada. E eu chorava. E a resposta, quando a gente vai para Madalena, a pessoa que disse que o meu ministério era do diabo, manda me procurar lá no centro: pastor, manda um CD para me ouvir em casa, um CD de pregação minha. O outro que disse que eu era um rebelde, disse: pastor, será que eu posso congregar no seu ministério? Mas por que aconteceu isso? Todos olham agora e dizem: é de Deus, é homem de Deus, é um ministério de Deus. Por quê, irmão? Porque eu cheguei com pouco que tinha, as lágrimas que tinha de resto, e coloquei nas mãos do meu Senhor, e Ele fez isso, e está fazendo muito mais. Agora, irmão, se você quer uma solução, eu vou para a igreja, o pastor tem uma varinha de condão, pirim pim pim, opa, resolveu o problema. Meu irmão, você tem que procurar aquele filme que tem, como é o nome, rapaz? De uns magos aí, como é que é? Harry Potter. Você tem que procurar a igreja do Harry Potter, irmão, que lá deve ter muita mágica, né? Mas na obra de Deus não, na obra de Deus a coisa é diferente. Então, ou você pega pouquinho que resta ainda na sua vida, coloca na mão de Deus e vê Deus multiplicar isso para abençoar tanto a tua vida como a vida de muitos, ou então você come o restinho que tem e vai se acabar em nada e vai ficar aí, falta. Comer o restinho que tem significa o quê? Continua brigando, continua trocando insulto, continua trocando tabefes, calúnias, críticas, continua. Gasta o restinho que você tem, e você vai ver que vai se esgotar, vai se acabar, e de repente não tem mais nada para colocar na mão do Senhor. Então Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, mandou o povo se assentar. Se assentou 5.000 homens. E ali Jesus vai, pega aqueles pães e aquele peixe, e dá graças, dá no verso 11, dá graças a Deus por aquilo. E ali Jesus entrega os discípulos entregam para o povo, e a Bíblia diz que cada um pega do tanto que quer. No verso 11, no final do verso 11, quanto eles queriam, cada um pega do tanto que quer, cada um pega do tanto que pão que aguenta comer, cada um pega o tanto de peixe que aguenta comer, e vai comendo, e vai comendo, e vai comendo. E no final, a Bíblia diz no verso 12 que eles já estão saciados, e Jesus diz aos discípulos: agora pegue os pedaços que sobraram, para que não se perca nada. E eles recolhem ali 12 cestos cheios dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram. Então Jesus multiplicou tanto, irmão, tanto, que o povo comeu, encheu a barriga, 5.000 homens. E olha que homem com fome é bicho para comer. Imagina o irmão Edilson aí, também que ele é comendo com fome. Então 5.000 homens com fome, meu filho, come e é muito. E aí daqueles 5 pães e 2 peixes, sobrou ainda 12 cestos cheios. Jesus disse: ajunte o que sobrou, não deixe nada se perder. Porque eu quero dizer para você uma coisa aqui, irmão, que quando um homem resolve confiar em Deus, aquele rapaz podia muito bem ter pegado aqueles pães, aqueles peixes e ter comido. Não, rapaz. O André, rapaz, vem cá, vamos lá levar para Jesus. Não, eu vou comer só, isso aqui é meu, vou comer aqui, vou encher minha barriga e pronto. Se eu levar para Jesus, vai querer dar para o povo aí, não dá para ninguém enche a barriga nem nada, e eu fico com fome. Aquele rapaz podia ter sido egoísta, não podia? Como muitas vezes nós somos. Quantas vezes Jesus nos ensina, irmão, a compartilhar o que nós temos com os outros? Quantas vezes a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ajudar uns aos outros, estender a nossa mão uns para os outros, com aquilo que está em nosso poder. Aquilo que eu tenho e que pode servir a meu irmão, é isso que eu tenho que fazer, servir a ele. Você já percebeu uma coisa? Que todo mundo fica pedindo: meu Deus, me dá mais, para eu poder ajudar o povo. Não é assim que a gente pede? É ou não é? Meu Deus, me dá mais, multiplica que eu vou ajudar o povo. Mas não é isso que Jesus ensinou. Jesus não ensinou o homem a ter mais para ajudar o povo. Jesus ensinou a gente a pegar o que tem e repartir o pouco que tem com o próximo. Foi isso que ele ensinou. Aí daí vem essa multiplicação.
Daí vem este crescimento, essa bênção de Deus na vida da gente. E eu observo aqui nesse texto e percebo uma coisa: que quando um homem resolve confiar em Deus, acreditar, confiar mesmo, confiar, sabe? Porque a gente sabe, eu algumas vezes, em algumas orações, eu percebo que eu não estou confiando totalmente no Senhor, e você também sabe disso. Quando você sabe que está confiando ou não, é claro que você sabe, né? Em alguns momentos eu percebi que eu não estava confiando totalmente em Deus. Estava um pouco ali, meio, né? Estava confiando totalmente. Mas quando o homem resolve confiar totalmente no Senhor e se colocar, se entregar totalmente nas mãos de Deus, e acreditar que Deus vai fazer alguma coisa a qualquer momento, a qualquer hora, esse homem, essa mulher, ele vai ver Deus fazer coisas grandes na vida dele. Porque eu vi aqui Deus fazer uma multiplicação até desnecessária, porque o povo comeu e ainda sobrou. Então Jesus multiplicou até de uma forma desnecessária, multiplicou mais do que o que deveria ter multiplicado, porque é assim que ele faz, porque ele pode tudo, ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa. E aí eu volto à questão do casamento. Você é infeliz no casamento, na família, no lar, nos seus relacionamentos. Você pode dizer, eu nunca fui feliz, eu nunca tive a felicidade na minha vida. Deus pode te dar isso, irmão, de uma forma abundante. Deus pode dar isso de uma forma abundante. Assim, você confie nele. Assim você coloque nas mãos dele, em qualquer outra área da sua vida. E aí, houve aquele milagre, o povo comeu, se alimentou. E eu percebo aqui uma coisa, que Deus fez sobrando, mas mesmo assim Ele não quis que se destruísse. Ele mandou ajuntar para uma outra oportunidade, talvez para algumas outras pessoas vizinhas que eles iam encontrar, vamos levar talvez para dar para alguém. Ele não queria que se destruísse. Os discípulos não juntaram para jogar fora, juntaram para fazer alguma coisa, alguma beneficência a alguém, quando eles iam sair para outro lugar. Então, nunca desperdice, irmão, aquilo que Deus coloca em tuas mãos. Não destrua, não jogue fora, não desperdice. Use o que Deus tem te dado, os dons, as bênçãos que Deus tem entregado para você, mas não desperdice. Deus me deu sobrando, todo aí, bota no lixo mesmo. Não. Faça o que você entende que é a vontade de Deus, que tem que ser feita com alguma coisa que esteja. Se está sobrando amor na tua vida, oferece amor para aqueles que precisam de amor. Você não sabe, irmão, o que vale um abraço numa pessoa. Me encontrei com um rapaz ontem ali, um rapaz drogado. Não estava drogado, mas uma pessoa problemática, difícil. E ali eu conversava com aquela pessoa e de repente eu senti o desejo de dar um abraço naquele rapaz. Eu vi que ele tinha necessidade de carinho, de amor. No meio da praça ali, o pessoal saindo do colégio, indo para casa, e eu cheguei perto dele, conversando, pregando para ele, e abracei ele. E ele me abraçou com tanto carinho, irmão. Quando eu soltei, ele estava com os olhos cheios de lágrimas. Então o que está sobrando na minha vida, na nossa vida, a gente tem que oferecer para as pessoas. Porque o mundo está carente, as pessoas estão carentes, irmão, de muitas coisas. Não só de bênçãos materiais, mas carentes de amor, carentes de afeto, carentes de carinho. Pessoas estão carentes disso. Estão vivendo num mundo cheio de ódio, onde o ódio prevalece, onde ninguém se porta com ninguém. E isso já estava predito por Jesus, que no final dos tempos o amor se esfriaria, por causa da maldade que ia aumentar, o amor ia se esfriar. E aí a gente vê a igreja correndo em busca de cura, em busca de poder e milagre. E claro, eu acredito em cura, milagre e poder, acredito muito realmente nisso, mas eu vejo a igreja preocupada muito nisso. Eu não vejo a igreja correndo atrás. Não vejo a igreja correndo atrás de amor. Não vejo a igreja correndo atrás de carinho, sabe? De oferecer às pessoas o que elas realmente precisam. Porque o que pode mudar a situação das pessoas, irmão, não é cura e milagre. A cura e milagre vai curar um enfermo, vai curar o doente. Mas que pode resolver a situação caótica, que Fortaleza, que o Brasil está vivendo, é o amor. E esse amor Deus colocou sobre a sua igreja, sobre nós. Inclusive Jesus até disse: isso conhecereis que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É isso. Então, seguindo o texto,
No verso 14, preste bem atenção. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles queriam até arrebatar Jesus, colocar no ombro e fazer, proclamar Jesus ali como Deus, está ali como rei, aliás, no verso 15. Porque os judeus viviam debaixo, irmão, do jugo de Roma. Cada passo que um judeu dava tinha que prestar conta com Roma. Cada atitude que um judeu ia fazer tinha que dar satisfação com Roma. Então o judeu vivia debaixo de um jugo pesado, e Deus havia feito uma promessa que ia enviar um libertador, que ia enviar um salvador, um homem que ia libertar aquele povo, que ia salvar a humanidade. Só que quando Jesus estava ali, e ali os religiosos, principalmente os religiosos, olhavam para Jesus e diziam: não, esse não pode ser o Messias, porque o Messias é um homem poderoso, esse não tem nada. Esse não pode ser o Messias, porque o Messias é um homem de guerra. Esse disse que se bater na direita tem que dar à esquerda. Esse não pode ser o Messias. Olha a aparência dele, rapaz. Um homem fraco, um homem desprezível, um homem rejeitado pela sociedade. Esse não pode ser o Messias. Então as pessoas lá para Jesus julgavam pela aparência, diziam que ele não era o Messias. Mas ali, aquelas pessoas ali acreditaram. Presta atenção, agora chega um momento muito importante dessa palavra, meu irmão. Aqueles homens acreditaram que Jesus, né? Esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles acreditaram. Viram aquele milagre, né? Observe que mais uma vez eles viram um milagre. Não foi nem pelo que Jesus ensinou. Você está entendendo? Desde o começo, quem está mostrando isso? Aqui a multidão seguia Jesus porque viram os sinais e as curas que ele fazia. Agora eles acreditaram porque viram o milagre que Jesus tinha feito. Diz: não, não pode ser. Esse aqui é o profeta, não tem outro. Esse é o Salvador. E aí, bem, aí o que é que acontece? Jesus pega, manda, os discípulos vão para Cafarnaum, pegam um barco, vão para Cafarnaum, para o outro lado. Mas Jesus tinha subido para o monte, tinha ficado lá, os discípulos despediram o povo, depois foram para Cafarnaum, usaram o único barco que tinha. Quando Jesus desce de madrugada e quer ir para onde está o discípulo, não tem mais nenhum barco. E Jesus resolve ir andando em cima das águas. Ali Jesus se encontra com os seus discípulos. E ali chegaram do outro lado, né? Aí quando no dia seguinte, no verso 22, preste bem atenção. A multidão que estava do outro lado do mar, que tinha comido pão, vendo que não havia ali mais nenhum barco, e que Jesus não tinha entrado com seus discípulos naquele barquinho, mas os seus discípulos tinham ido só. Então o verso 24 diz: vendo pois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, então eles entraram no barco e foram a Cafarnaum à procura de Jesus. Olha aqui, irmão. Aquele povo via Jesus fazer cura, milagre, e agora o povo viu Jesus multiplicar o pão e disse: não, esse é o profeta, esse é o Messias, nós vamos seguir a ele. No dia seguinte cedo, irmão, aquela multidão de novo estava ali. A multidão estava ali e não tinha e ali aquela multidão estava ali, e eles queriam seguir Jesus. Por quê? Porque eles acreditaram que Jesus era o Messias. Viram os milagres, os sinais, acreditaram: esse é o Messias, e queriam ir para onde Jesus estava. Deixaram de trabalhar, deixaram de ir para o emprego, deixaram seus afazeres de lado, realmente demonstrando fé, realmente demonstrando, sabe, acreditar que Jesus era o Messias. Deixaram o emprego, trabalho, comércio, deixaram tudo. Pegaram os barcos que tinham ali, porque tinham chegado algumas pessoas de barco, pegaram os barcos e foram lá para onde estava Jesus. Aí quando diz no verso 25 aqui, ó: e achando no outro lado do mar, eles foram para lá, né? Disseram: mestre, quando chegaste aqui? Aí Jesus vai e diz: na verdade vos digo, vocês me buscam não pelos sinais que vocês viram, mas porque vocês comeram o pão e se saciaram. Aí Jesus diz no verso 27: trabalhe não pela comida que perece, mas pela comida que
permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, eu, Jesus, vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, aí eles perguntaram: o que faremos então para executar as obras de Deus? Aí Jesus vai e diz no verso 29: a obra de Deus é essa, que vocês creem naquele que Deus enviou. Então, vamos prestar atenção. Os discípulos foram para o outro lado por quê? Porque acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, era o profeta, era o enviado de Deus. E quando ele chega do outro lado, eles perguntam: Jesus, quando é que o senhor chegou aqui? Jesus disse: olha, eu já sei porque é que vocês estão aqui. Jesus não foi com meia conversa não, Jesus era direto. Eu pego aqui, Zezinho, eu pego a Bíblia, eu digo: Senhor, agora eu vou ler, começo a ler aqui o Novo Testamento. Eu digo: Jesus, eu quero aprender como é que era o teu caráter, como é que o Senhor fazia, como é que o Senhor se comportava, como é que o Senhor agia em determinada situação. Eu quero aprender como é que é o teu caráter. E uma das coisas que eu percebi no caráter de Jesus é que Jesus era direto. Jesus em nenhum momento ele queria agradar ninguém com conversa nenhuma. Ele simplesmente era verdadeiro e direto. E aqui, Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, ele disse: olha, vocês estão aqui é porque vocês comeram pão e se fartaram ontem. Que Jesus estava dizendo para aquele povo? Um povo que diz que acreditou que ele era o Messias, queria até botar nas costas: vamos levar Jesus, ele é o rei, vamos proclamar ele rei. Jesus até precisou se esconder para não acontecer isso. E agora o povo está lá diante de Jesus. Jesus lança no rosto deles que eles estão ali só interessados em alguma bênção, só interessado em comer mais pão de graça, multiplicar sem precisar trabalhar, só interessado em ver mais milagres de Deus. Então Jesus diz: vocês estão aqui por causa dos milagres, por causa disso, da multiplicação. E Jesus diz: vocês têm que trabalhar, não é por essa comida que perece que eu dei para vocês. Ou seja, vocês não têm que me buscar, não é pelos milagres, não é pela multiplicação de alimento. Isso eu sempre vou fazer aí. É isso que Jesus estava querendo dizer. Eu sempre vou fazer isso, cura, milagre, multiplicação. Mas você tem que buscar a Deus, não é por isso. Vocês têm que trabalhar é pela comida que permanece para sempre, a qual eu posso dar para vocês, a vida eterna. E Jesus estava explicando para aquele povo, irmãos, e explica para nós aqui hoje, para quem está ouvindo essa palavra e vai ouvir no CD, na rádio. Jesus explica que nenhum de nós, nem eu e nem vocês, devemos buscar a Ele tão somente interessado porque vimos milagres, curas, ou por um dia Deus multiplicou a nossa cesta básica e fez um milagre. Devemos buscar a Deus, irmão, interessado verdadeiramente no reino de Deus, na vida eterna. É isso. Eu dizia há poucos dias agora numa mensagem, eu dizia: irmão, eu vejo muitos pregadores concluindo a sua mensagem, uma mensagem bonita, uma mensagem linda, uma mensagem maravilhosa. Eu vejo muitos pregadores concluindo a mensagem dizendo assim: ele mostra que Deus fez o céu, que Deus criou tudo, que Deus abre o mar, que Deus derruba a muralha, que Deus tem todo o poder. Aí, no final, para concluir, ele chama as pessoas para vir para Jesus, porque Jesus vai realizar os seus sonhos. Ora, todo mundo tem sonho grande, todo mundo tem objetivo grande, tem propósito grande. Aí você escuta falar de um Deus que é grande, que faz tudo. Agora de repente o cara está te chamando para vir para esse Deus, porque Deus quer que você venha para Ele, e Ele vai realizar o teu sonho, vai realizar teus projetos, vai abençoar a tua vida, meu irmão. Aí todo mundo vem. Quem não quer vir? Quem não quer vir? Porém, as pessoas estão vindo a Jesus hoje, na atualidade, no século 21, por causa das coisas que perecem. As pessoas estão vindo, muitos estão vindo para Jesus por causa da comida que perece, ou seja, por causa de bens materiais, porque viram Jesus fazer na vida de alguém, e o pregador disse que Jesus ia fazer na vida dele também, e ele veio para a igreja só por causa disso, por causa da comida que perece. Mas Jesus está dizendo que não deve ser esse o seu propósito, buscar a Ele por causa das coisas que perecem. Jesus está querendo que as pessoas venham a Ele, sim, irmão, convertidas, se converter a Ele. Mas Jesus quer que as pessoas venham arrependidas. Jesus quer que as pessoas venham reconhecendo que são pecadoras.
Jesus quer que você venha a Ele, entregue sua vida a Ele, quer sim, mas Jesus quer que você venha arrependido. Jesus quer que você venha reconhecendo que é um pecador. Jesus quer que você venha na esperança da vida eterna, do reino de Deus. É com isso que Jesus quer que você venha a Ele. É com isso. Então chega desse negócio de dizer, vem para Jesus experimentar. Jesus não é cocada, Jesus não é doce de leite, Jesus não é pão, Jesus é Deus, é o Salvador. Você não tem que vir para Jesus para experimentar nada. Você não tem que vir para Jesus. Tem gente tão desesperada e vem para Jesus experimentar. Não venha para Jesus experimentar coisa nenhuma, meu irmão. Venha para Jesus se você estiver arrependido, reconhecer que você é um pecador, e se você crer na promessa da salvação da vida eterna, então você deve vir para Jesus para poder herdar ela. Não por outro propósito, por outro motivo. E claro, estando em Jesus você vai ver milagre. Estando em Jesus você vai ver cura, você vai ver bênção, você vai ver o agir de Deus, vai ver. Mas não vem a Ele por causa disso. E aí Jesus vai e leva essa palavra para aquele povo. Aí eles perguntam, né? Então o que é que nós vamos fazer para realizar as obras de Deus? Verso 28. E agora no 29 Jesus responde e diz: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Vocês só tem que, a obra de Deus é essa, só tem que crer em mim. Isso que Jesus está dizendo: cria em mim, cria na minha palavra, cria no que eu prego, no reino, na salvação, na condenação, no juízo, na ira, no inferno. Creia no que eu estou falando, no que eu tenho pregado. Aí você sabe o que é que acontece? Aquele povo que tinha crido por causa dos milagres, aquele povo que tinha crido porque tinha visto a cesta básica deles aumentar, se multiplicar, sabe o que é que acontece agora? No verso de número 30, cara dura, cara de pau, eles olham para Jesus e diz: Senhor, que sinal, pois, tu fazes para nós vermos, e aí nós vamos crer quem tu és. Olha aí, que cara de pau, irmão. Ainda perguntaram: Jesus, que sinal tu fazes para nós crer em ti? Que sinal tu fazes para que creiamos em ti? O que tu vai operar? Está aqui no verso 30. O que tu vai fazer, o que tu vai realizar? Olha a hipocrisia do povo, irmão. O povo tinha acabado aqui há poucas horas atrás, um dia antes. Escute, um dia antes, o povo tinha dito, está aqui no verso 14, está aqui a prova, ó. O povo tinha dito: esse é o profeta, esse é o Salvador, é esse aquele que vai salvar Israel, é esse. E queria até proclamar Jesus, arrebatar Jesus e proclamar ele rei. E agora, por quê? Por que eles fizeram isso? Por que eles queriam fazer Jesus assim? Porque tinham visto milagres. Não era pela palavra que eles tinham ouvido, pelos milagres. Porém, quando eles ouviram a doutrina de Jesus, quando eles ouviram a mensagem de Jesus, aí ó, quando eles ouviram essa doutrina de Jesus, rapaz, quando nós estávamos vendo milagre, estava bom demais. Quando nós estávamos vendo maravilha, a coisa estava bonita. Mas agora, esse negócio aí de pegar a cruz, de seguir, de renúncia, aí o negócio agora já... Agora a gente precisa ver um milagre maior, Jesus. Faz um milagre aí para a gente poder acreditar. Aí, meu irmão, eles começam a falar que são filhos de Abraão. Não é porque nós somos filhos de Abraão. E nós somos filhos de Deus. E Jesus ali pregando, eles dizendo: somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus e tal. E Jesus pregando, eu sou o pão da vida, vocês têm que vir até mim, quem tiver fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede, no verso 35. Então Jesus ali pregando, tentando convencer. No verso 38 Jesus diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa: que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus estava falando, irmão, que o homem, para vir a Ele, para seguir a Ele, tem que conhecer quem Ele é, tem que saber quem Ele é,
Tem pessoas que dizem, rapaz, tem gente que está seguindo Jesus, mas não sabe nem quem é Jesus. Um dia Jesus perguntou aos discípulos, estava Jesus e os 12, e Jesus perguntou, o que é que o povo fala de mim por aí? Ele perguntou, o que o povo diz que eu sou? Aí, Jesus, uns dizem que tu é o João Batista. Outros dizem que tu és um dos profetas que ressuscitou. Outros dizem que tu é um profeta. Sim, tudo bem. Aí Jesus pergunta para eles, e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Aí calou-se todo mundo. Ficaram calados. Só Pedro que saiu na frente e disse, eu sei quem tu és. Tu és o Messias, o Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus. Aí Jesus disse, Pedro, tu é bem-aventurado, porque não foi pelo teu entendimento, pela tua sabedoria, pelo teu intelecto que você compreendeu isso não, mas foi o meu Pai quem te revelou, o Pai que está no céu quem te revelou. Então Jesus, irmão, ele exige que se alguém quer seguir a Ele, quer servir a Ele, tem que saber quem Ele é, tem que conhecer quem é Jesus. Aí você chama alguém, quem é Jesus para você? Não, Jesus é porque Ele curou meu filho. É porque que você está aqui na igreja? Não, é porque eu recebi um milagre. Por que você está aqui na igreja? Não, porque eu vim fazer a campanha. Por que você está aqui na igreja? Não, porque eu venho na igreja, aí eu acho bom, tem umas músicas bonitas, a palavra é bonita, e é por isso que eu estou aqui. Meu irmão, está errado. Aí eu pergunto, por que você está seguindo Jesus? Por que você está na igreja, está congregando? Não, é porque eu acredito que se eu perseverar, Jesus vai curar o meu filho, vai fazer um milagre na minha vida, vai restaurar o meu casamento. Então a intenção das pessoas, a mente das pessoas está voltada tão somente para bênçãos e providências terrenas de Deus. Raramente você escuta alguém dizer, por que você está na igreja? Por que você veio para a igreja? Eu vim para a igreja porque Jesus Cristo é o Senhor, e sem Jesus Cristo não há salvação. É isso. Jesus exige que as pessoas que vinham a Ele o conheçam, saibam quem Ele é. As pessoas, irmãos, as pessoas, elas são tão sem entendimento, sem raciocínio, que você pode estar no Facebook, pode estar em alguma coisa, e de repente alguém ouviu uma mensagem, uma frase bonita de um pensador, filósofo grego, uma frase bonita, porque ele disse uma coisa bonita e tal, e o cara vai e acha aquela coisa mais linda e coloca na página dele do Facebook. Mas ele diz, pai, quem é esse camarada aqui que você colocou a frase? Eu não sei quem é, eu achei bonito, meu irmão. Isso era o pior endemoniado que tinha na época dele. Isso era um escarnecedor, era um homem que zombava do evangelho, que duvidava de Deus, que não acreditava. Como é que tu pega uma mensagem desse camarada e bota aí? Que as pessoas não procuram conhecer. Simplesmente achou bonito ali, eu estou dentro e acabou. E por isso o povo vai perecendo. Aí Jesus disse que a vontade de Deus era ressuscitar aqueles que viessem a Ele, que crescem nele, que obedecessem a Ele. Só que quando Jesus diz isso, no verso 41, presta atenção, eles murmuraram, os judeus murmuraram. Eles murmuraram e disseram, murmuraram pois dele os judeus, porque disse, eu sou o pão que desceu do céu. Aí eles se escandalizavam, o verso 42, esse não é Jesus não, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos. Como é que ele disse que desceu do céu? Como é que ele disse que desceu do céu? Então, irmão, aquelas pessoas, na verdade, naquele momento, tinham demonstrado, que acreditaram que Jesus era o Salvador, mas agora de repente eles não estavam mais querendo aceitar. E aí Jesus vai e coloca para eles aqui o seguinte, no verso 47, no verso 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 47, Jesus diz, na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Então Jesus estava pregando, mostrando para eles o propósito dele, que não era de estar fazendo oba-oba com a vida de ninguém. O propósito de Jesus era dar salvação ao mundo. E aí eles entraram em contenda. De repente
eles voltaram atrás. Olha o que diz bem aqui, ó, no verso de número 60, aliás, o verso número 60, quando eles ouviram toda aquela mensagem de Jesus, a pregação de Jesus, viram que era uma doutrina medonha, os ensinamentos medonhos. Aí no verso 60, olha aí, ó. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: é duro esse discurso, quem pode ouvir? É duro esse discurso, quem pode ouvir? Aí, vamos pular. Então eles já começaram a achar o discurso de Jesus duro. Começaram a perceber, irmão, escute e aprenda, que se seguir Jesus não é só momento de milagre. Seguir Jesus, estar na igreja, obedecendo a palavra de Deus, não é só milagre para cá, cura para colar. Não, meu irmão. Deus exige obediência. O povo diz: eu quero servir a Deus, Jesus, mas cada um quer servir do seu jeito. O camarada diz: não, eu conheço Jesus, eu amo Jesus, mas não quer mudar. O traficante diz que conhece Deus, mas está lá, não quer deixar de vender o tráfico. O viciado diz que conhece a Deus, mas está lá, não quer deixar o vício. A prostituta diz que conhece a Deus, que ama. Não, Maria, Jesus é tudo para a minha vida. Ave Maria, Ave Maria. Jesus é tudo para a minha vida, Ave Maria, né? Mas está lá, não quer sair de lá, quer continuar lá vendendo o corpo. Então o povo, meu irmão, o povo não está entendendo o que é a mensagem de Jesus. O povo não está entendendo o que é seguir Jesus de verdade. Não está entendendo. Aí o que é que acontece? E quando começa a falar do discurso, a palavra de Deus, eles acham duro. Quando você começa a dizer que é inaceitável esses shows, esse comércio dentro da igreja. Porque eu dizia para os irmãos hoje na oração meu dia o seguinte: quando você fala de pecado, presta atenção. Quando você fala de pecado e você mostra uma prostituta, um viciado, um drogado, um bandido, aí todo mundo diz: realmente é pecado, né? Mas quando você fala de pecado e mostra que o pecado está dentro da religião, na prática da religião, que prática, pastor? O comércio, a venda, a idolatria, a reza para os mortos, a crença do purgatório. Então, quando o homem ouve que o pecado está dentro da religião, ele já não quer aceitar. Ele já não quer dar o braço a torcer. Porque para ele pecado é só aquele que mata, que estupra, que rouba. Mas ele não entende que isso também é pecado. Tão violento como aquele que mata e que rouba. Porque ele está andando em desacordo com a palavra de Deus. Eles não querem aceitar. Quando a gente traz o discurso, traz a palavra, eles não querem mudar. Eles não querem mudar. Eles não querem deixar de lado o comércio. Não querem deixar de vender os CDs e os DVDs. Não querem deixar de lucrar com a obra de Deus. Não querem deixar de fazer campanhas. Não querem deixar de vender amuletos. Eles não querem, irmão. Quando você traz o discurso e diz que isso não é aceitável e mostra na Bíblia, eles não querem mudar. Eles começam a dizer: não, esse discurso é duro. E aquele povo que anda atrás de retiro, de oba-oba aí nas igrejas, aí rapidinho ele corre e vai em busca de outra coisa, de um oba-oba. Aí, meu irmão, eles começam a achar duro o discurso. Aí vamos lá. Jesus diz assim, ó, no verso 64: mas há algum de vocês que não creem. Porque Jesus bem sabia, desde o princípio, quem era os que não acreditavam e quem era o que havia de enganar. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Verso 66, o que é que aconteceu com aquele povo que estava doido por Jesus? Deixaram até de trabalhar para ir atrás de Jesus, interessado nos milagres. Desde então, verso 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E é isso que acontece hoje. É isso que acontece hoje. A pessoa vem para a igreja e começa aquele momento, né?
começo é bom, aleluia. Aí o cara está cansado de estar em casa, está cansado de ficar em casa, aquela monótona, eu vou para a igreja, aí vem para a igreja. Aí passa um tempo ali, tá bom e tal, animado, é novidade, né? O pessoal tem muito negócio de novidade, o que é novidade o pessoal gosta, o que vai ficando antiquado, o que já não é mais novidade, o pessoal começa a desprezar. Então aí as pessoas vão para não ficar em casa e tal, e começa a ir para a igreja. Começa a vir. Aí vê um irmão testemunhando uma cura, vê outro falando de um milagre, e vê uma palavra abençoada, e escuta um louvor bonito. Aí diz, não, é bonito, é bom, e aleluia, glória a Deus. Mas aí, quando eles começam a ouvir a doutrina, chama ao compromisso, chama a responsabilidade, chama a fidelidade, chama a renúncia. Quando eles começam a ouvir Deus chamar isso, aí aquele povo que estava doido por Jesus, ó, aí o que é que acontece? Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. O povo desiste, irmão. Eu estava pregando na rádio um dia, uma dessa rádio grande, eu vou nem dizer o nome, nem compensa dizer o nome. Estava pregando na rádio aí, uma irmã ligou para mim, pastor, eu estava pedindo uma resposta de Deus, pedindo um ministério para congregar. Pastor, você é o meu pastor. Pastor, é a sua igreja, é o seu ministério. Eu vou, como não tem nem conversa, Deus me deu a resposta hoje. Eu digo amém, meu irmão. Onde é que você mora? Não, moro no Conjunto Ceará, mas eu vou dar um jeito, eu tenho que ir. Deus falou comigo e me respondeu. Aí fazer um ano agora em janeiro. Diz quantas vezes ela veio aqui? Nenhuma. Sabe por quê, irmão? Porque a maior deficiência na vida do povo é a falta de perseverança. A maior deficiência é essa. Você tem um comício hoje aí de algum candidato que você tem uma simpatia por ele? Não, você toma banho cedo, você arruma cedo a casa, você se prepara cedo, você se arruma os meninozinhos, parece um bocado de pintinho, tudo penteadinho, tudo arrumadinho. Aí chega o pau de arara, o ônibus pula todo mundo dentro. Aí você vê numa foto ou em algum lugar, tá todo mundo lá morrendo de alegre, lá no comício e tal, aquela coisa. Chega em casa 11 horas da noite, cansado, mas ainda chega na calçada de casa com a bandeira na mão, gritando, meu candidato. Aí você vai no outro dia na casa de uma pessoa dessa, prega o evangelho para ela, vamos para a igreja. Eu não posso não dá para mim não. Está entendendo como é que é as coisas, irmão? Aí, meu irmão, então o que nós vemos é que o povo não perseverou em seguir a Jesus, mesmo tendo certeza, mesmo tendo a convicção que Jesus era o Filho de Deus, era o profeta, o Messias, como ele diz no verso 14. Mas quando eles começam a ver que o compromisso é mais sério, que há renúncia, então eles desistem. E isso, irmão, a igreja tem sofrido isso desde do começo da igreja primitiva com os apóstolos. Você vai ver aqui o apóstolo Paulo falando numa carta que alguém desistiu, alguns voltaram para o mundo. Você vai ver isso. Isso vem acontecendo sempre, infelizmente. O povo desiste. O povo que começa empolgado, começa animado. Esse é o Filho de Deus, é esse Jesus, é esse o meu pastor, é esse o ministério que eu vou carregar. O povo desiste, desanima, dá para trás. Foi isso que aconteceu. Agora muitos já não quiseram mais andar com ele. Verso 66. Tornaram atrás, desistiram. Eu me lembro, sabe de quê? Hebreus 10:38. O justo vive pela fé. Se ele voltar atrás, desistir, Deus diz: eu não terei mais prazer na vida dele. Quando o homem vai pela fé e ele desiste, Deus perde o prazer na vida dele. Está lá em Hebreus 10:38. Aí eu vejo aqui o povo desistiu. E Jesus, ao invés de ter ficado atribulado ali, angustiado, foi embora todo mundo. Aí fica só os 12, no verso número 67. E Jesus vai e diz aos 12: quereis vós também retirar? Quer dizer,
Vocês também querem ir embora? Irmão, entenda. Ao invés de Jesus ficar triste, angustiado, ao invés de Jesus ficar abatido, meu Deus, meu ministério está afundando, está se acabando, não. Jesus chega para os obreiros dele e diz: vocês querem também? Vão. Aí, mas aqueles obreiros eram convertidos de verdade, né? Ele diz assim: Senhor, verso 68, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus já estava meio enjoado mesmo naquela hora, né? Ele disse assim: eu não escolhi 12. Um de vocês é o diabo. Aí, olha o verso 70. Jesus já, ao invés de Pedro disse: Jesus, nós vamos para onde? Se tu tens a palavra da vida eterna. Jesus, meus amigos, vocês são bons demais, vamos seguir. Jesus disse: não, eu não escolhi 12 de vocês. De vocês é o diabo, está aqui. O que Jesus quis dizer com isso? Eu sei o que eu estou fazendo. Jesus quis dizer isso. Observa um detalhe, irmão. O povo que vem atrás de Jesus, que busca Jesus só em busca de bênção, eles desistem da caminhada. O povo que só espera em Deus por alguma providência, que só está preocupado em coisa desse mundo, gente que ainda não morreu para esse mundo, que ainda está ganancioso, busca Jesus só pela alguma coisa, por algum presente, alguma bênção, eles desistem da caminhada. E por que Jesus não ficou triste aqui? Por que Jesus não ficou desanimado quando o povo foi embora? Todo mundo foi embora. Jesus não ficou desanimado? Sabe por quê? Porque por causa de uma palavrazinha bem aqui no verso 44, ó. Jesus tinha dito para eles: ninguém pode vir a mim, ou seja, ninguém pode me seguir, se converter a mim, se o Pai que me enviou não trouxer ele. Aí eu vou ressuscitar ele no último dia. Aqui, irmão, para finalizar essa mensagem, eu quero que você entenda uma coisa. Quero que você entenda uma coisa que fique bem claro. Jesus não ficou triste porque o povo foi embora, porque Jesus sabia que a fé não é de todos, irmão. Jesus sabia que a fé não é de todos. Jesus disse aqui: só pode vir a mim se o Pai trouxer, meu filho. E uma vez Jesus disse assim para os seus discípulos: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então quero que você entenda esse mistério aqui, uma coisa, irmão. Só se converte verdadeiramente a Jesus. Muita gente vem na frente, mas se converter de verdade, só aqueles que Deus traz, que Deus dá o entendimento. Ou você acha que o Clésio hoje está convertido a Jesus porque ele é mais inteligente do que os outros? Não, porque eu entendi, eu compreendi, eu sou inteligente, agora eu vou seguir Jesus. Acha que foi por isso? Você acha que o Mardoni está aqui? Tem irmão aqui que é analfabeto, irmão, não sabe nem ler. Você acha que o irmão está convertido porque eu sou inteligente, eu entendi, eu compreendi, por isso eu vou seguir Jesus? Você acha que foi por isso? Se fosse pela inteligência do homem, pela capacidade do homem, os primeiros a seguir Jesus seriam os doutores, seriam as pessoas formadas. Mas há um mistério na salvação, meu irmão. De quem é o reino? De quem? De Deus. De quem é a tua casa? Não. De quem é a tua casa? É sua. O reino de quem é? De Deus. A tua casa? Qualquer um chega e entra na tua casa. Só entra quem você permite, quem você quer, quem você aceita. Nem a polícia pode entrar, a não ser que traga uma ordem extrajudicial. No reino de Deus também é assim, meu irmão. O reino é dele. Só entra lá quem ele quer. Por isso, um dia um homem disse: bem-aventurados que são convidados para as bodas do reino de Deus. Oh glória. Irmão, você está entendendo aí, irmão? Só vai entrar no reino de Deus quem Deus quer, quem Deus escolhe. Jesus disse aqui, só vai me vir até mim quem vier, porque um pai quiser trazer. Quem o pai não quiser trazer vai morrer, vai para o inferno. Aí teve outro dia que os fariseus estavam lá: Jesus, tu é o Messias, diz logo para nós. Ele disse: eu já disse.
E vocês não acreditaram. Por que vocês não acreditaram? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque se vocês fossem das minhas ovelhas, vocês ouviriam a minha voz e me seguiriam. Porque eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz e elas me seguem. Então, meu irmão, por isso Jesus ficava tranquilo quando alguém desistia. E eu estou pedindo a Jesus para me dar essa mesma tranquilidade. Digo, Jesus, eu vejo às vezes, irmão, não leva mal não, tá bom? Eu vejo às vezes algumas pessoas do ministério de louvor totalmente descompromissadas. Eu vejo alguns obreiros negligentes em alguns momentos. Vejo algumas ovelhas sem compromisso. Eu vejo isso, vejo. Mas você sabe, eu não sou Deus não, irmão. Eu sou só um pastor. Agora você acha que eu posso aceitar a negligência, mesmo sendo um simples homem? Olha o que eu abri mão para servir a Deus, para cumprir o ID de Deus. Olha o que eu abri mão. Alguém sabe o que eu abri mão? Quem sabe aí? Alguém, você sabe, né? Aí, pelo que eu fiz para obedecer o chamado de Deus, aí você acha que eu vou ter que tolerar, que aguentar a negligência de alguém? Esse ministério não está em pé aqui, meu irmão, não por causa do Clésio, nem por causa da Meire, nem por causa de ministério de louvor nenhum, nem do Jardel, de nenhum. Esse ministério não está em pé aqui, não por causa do Zezinho, nem por causa da Marlene, nem por causa da Lê, nem por causa do Zé Ayrton, nem por causa de irmão João, por causa de obreiro nenhum, muito menos por causa de mim, muito menos por causa de mim. Esse ministério está em pé aqui, sabe por quê, irmão? Porque Deus colocou ele em pé, e só vai ficar quem Deus quiser que fique, amém, igreja? Quem é negligente, quem não quer nada, Deus vai botar para ir embora. E quem for de ir para o inferno, vai para o inferno. Não posso fazer nada, irmão. Tem irmão aí que eu já fui na casa dele 1000 vezes. Já peguei no colo, já botei babador, já fiz carinho. O cara não quer nada, meu irmão. Mas sabe por quê? Porque ninguém pode vir a Cristo se pelo Pai ele não for trazido. Então, às vezes eu digo, meu Deus, eu cuido do povo igual um... Você sabe, você que é mãe, você sabe disso. Como você cuida de uma ovelha, do seu filho, ele está doente, a gente fica quase para endoidar. Oh meu Deus, meu filho está doente, a gente não fica em paz, fica perturbado, a gente chora, fica angustiado. É ou não é assim? Se um dia você chegar a ser um pastor, você vai entender o que eu estou dizendo. Cuidar de ovelha, irmão, é igual uma mãe que cuida de um filho. E a gente chora por elas também. Pode ter certeza disso. Então a gente quer o melhor, a gente quer cuidar. Mas quem não tem compromisso, quem não quer negócio com Deus, meu filho, agora eu digo como Jesus, se quiser ir embora, pode ir. Só fica quem crê e quem quer, amém?